Olá, boa noite a todos e a todos que estão aqui acompanhando a gente para mais um debate na página do PSTU. Hoje nós vamos conversar sobre a conjuntura nacional e esses protestos que estão acontecendo e vão acontecer amanhã em todo o país contra o governo Bolsonaro. Hoje a gente tem vários convidados aqui, eles já estão presentes aqui, já estão conectados com a gente. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou passar aqueles recados e vocês aproveitam para convidar o pessoal para vir assistir essa live com a gente e compartilhar o link dela nas listas de WhatsApp, nos grupos e etc. Ok? Bom, só lembrando, a gente está nas outras redes sociais também, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube. É importante vocês se inscreverem lá no nosso canal e marcar para receber as notificações e não perder nenhum dos vídeos que a gente está publicando, nenhuma das lives que a gente tem feito. E aliás, elas ficam todas lá disponíveis. Se vocês quiserem rever alguma live que a gente já fez, é só voltar lá e procurar que estão todas lá. Ok? Esse debate está sendo transmitido na página do PSTU Nacional e retransmitido na página do PSTU nos estados, mas a gente está acompanhando os comentários aqui na página do PSTU Nacional. Então, se você quiser mandar sua pergunta, mandar seu abraço aí, comenta aqui na página do PSTU Nacional, que é onde a gente está acompanhando. Ok? Tô vendo que o pessoal de Juiz de Fora já chegou, São José tá aí, Santa Catarina, São Paulo também, Minas Gerais já chegou. Bom, eu vou então chamar os nossos convidados para a gente começar o nosso debate, ok? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite. Tem alguns vídeos não aparecendo ainda, Boa noite. talvez uma oscilação de conexão, mas a gente vou aproveitar aqui para ir aproveitando. Bom, nossos convidados hoje são muitos, nós temos 5 pessoas aqui para discutir com a gente. A gente está aqui com a Shirley Silvério, que é estudante de Filosofia da Secretaria de Negras e Negros do PSTU e do Movimento Quilombo Raça e Classe. A gente está também com Altino Prazeres, que é da Executivo Estadual da CSP com Lutas e é do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. O Zé Maria, que é metalúrgico e presidente nacional do PSTU, e a gente tem mais outros 2 companheiros que estão aqui. O vídeo não está aparecendo, a gente vai ver logo por quê, mas é a Mande Coelho, que é estudante de letras na USP e é do Rebeldia, Juventude da Revolução Socialista, e o Heller Gonçalves, que é metalúrgico em São José dos Campos e é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, em São Paulo. Ok? Vamos ver se os vídeos aparecem aqui. Mande, o Heller, estão aí? Eu tô aqui, Romerito. Boa noite a todos. Ok, a Mande apareceu aqui, o Heller... Ok, tá oscilando um pouco, mas vocês estão aí, acho que a gente pode começar o nosso debate, então. Gente, a ideia é fazer um bate-papo sobre esses protestos que aconteceram e vão acontecer em todo o país. Eu acho que a gente podia começar pela Mande, que é estudante e é do coletivo Rebeldia, que dirigiu uma grande manifestação essa semana em Curitiba, na última segunda-feira, uma manifestação muito expressiva, né, contra o problema da violência policial, do racismo, né, que acabou tendo, inclusive, uma certa dificuldade com a polícia. Teve alguns estudantes que acabaram sendo perseguidos pela justiça por conta da bandeira e etc. Mande, comenta pra gente como é que foi esse ato, como é que vocês da juventude estão vendo a importância desses atos, né, e o que vocês estão esperando para o ato de amanhã, para o ato dia 7. Então, boa noite a todas e todos que estão assistindo. Queria dar uma grande saudação aí desde o Rebeldia da Revolução Socialista. E, de fato, segunda-feira, em Curitiba, teve uma manifestação muito grande, muito importante, expressiva, que a gente participou. Fizemos uma live do que estava acontecendo durante o ato, que, inclusive, a live capturou aí toda a repressão que as pessoas sofreram do ato da polícia. E a nossa live teve um alcance de mais de 1 milhão de visualizações, então foi uma iniciativa muito importante. E o tema da manifestação de segunda-feira era Vidas Negras Importam. E, obviamente, que nesse momento junta um rechaço muito grande ao governo Bolsonaro. Então, também era tema da manifestação, o Fora Bolsonaro e Mourão. E eu acho que essa manifestação de Curitiba deu um gás aí,
foi influenciada pelo fôlego e pelo gás das manifestações nos Estados Unidos e deu um gás para as nossas manifestações aqui no Brasil. Então, acho que 2 dias depois tivemos uma manifestação muito grande em Manaus também, e agora estamos com a perspectiva de uma manifestação unificada do país amanhã, certo? Então, em Curitiba, por exemplo, a manifestação de amanhã, nós do Rebeldia fizemos um chamado, entramos em contato com os movimentos da cidade para construir esse ato em conjunto. Em outros lugares do país, nós do Rebeldia também fizemos o chamado, como, por exemplo, em Florianópolis, e vamos participar amanhã em vários lugares dessa manifestação. E eu acho que as manifestações de amanhã são muito importantes, né? Então, em Curitiba, teve um peso muito jovem, um setor muito grande de juventude foi ao ato na segunda-feira, um setor de juventude, inclusive, não só estudantil, mas uma juventude dos bairros, trabalhadora, o que é uma expressão muito importante da nossa capacidade de mobilização nesse momento. E eu acho que a juventude se soma a essas mobilizações nesse momento, pelas pautas que os atos estão sendo chamados, então, contra a violência policial, contra o próprio governo, mas porque existe uma sensação muito grande na juventude de uma falta de perspectiva. Então, mesmo antes da eleição do governo Bolsonaro, a gente já via os setores jovens se mobilizando contra a eleição do governo, teve uma série de mobilizações nas universidades, antes do segundo turno, e a juventude tem sido um dos setores aí da linha de contra o governo, que eu acho que é muito importante, e porque é isso, existe uma sensação de que a gente não tem muito a perder. Então, por exemplo, no terreno da educação, hoje a gente tem um ministro bizarro, que é o Weintraub. Inclusive, essa semana tem se falado aí que o Weintraub vai sair da pasta do Ministério da Educação. Estamos aguardando para ver o que vai acontecer, porque é um ministro bizarro mesmo. O próprio Enem do ano passado já teve uma série de erros. E esse ano travamos uma luta muito importante com relação ao adiamento do Enem. Mas como tem sido todo o tema da educação, durante agora a pandemia do governo, né? Tanto o Bolsonaro quanto os estados impondo um ensino à distância, que é o EAD, que a gente chama, que aprofunda muito as desigualdades sociais que existem no país, porque nem todos os jovens estão tendo acesso ao EAD. Os que estão tendo EAD, né, que as instituições estão fazendo EAD, e a condições familiares e toda uma série de dificuldades. Então, no terreno da educação é isso. Mas também no terreno do emprego, por exemplo, a situação da juventude. É um desemprego muito maior do que o desemprego que já é muito grande, que existe entre o total geral da população. E com relação à perspectiva de futuro é isso. Hoje é uma geração mais escolarizada, por exemplo, mas que tem menos perspectiva de futuro do que a geração dos próprios pais desses jovens. Então, eu vejo com muito bons olhos a participação dos milhares de jovens nas manifestações que já aconteceram e nas manifestações que vão acontecer amanhã por esse motivo. A gente vê também que o Bolsonaro, quanto mais isolado ele fica no governo, mais ele vem aumentando seus traços autoritários. Então, inclusive, ameaçando as liberdades democráticas, liberdade de organização, as manifestações que ele tem participado em Brasília, aquela marcha dos 300, que é um absurdo. Então, eu acho essencial que os jovens estejam na luta, não só pelo tema da educação e pelo tema do emprego, mas por essas reivindicações todas hoje. Então, o que nós do Rebeldia falamos é que hoje, o governo Bolsonaro, a gente tem que participar das manifestações de amanhã, porque ou a gente participa das manifestações, ou a gente vai ver a barbárie e a catástrofe instalada de fato no nosso país. Não temos opção. Não gostaríamos de ir para a rua nesse momento. A gente queria estar fazendo isolamento social, mas a verdade é que não temos opção. Porque hoje existem muitas mortes no país, seja pelo Covid. Fora o Covid, a gente tem visto muitas mortes pelo tema da fome, porque não é todo mundo que está tendo acesso à renda, e essa renda de R$600 não cobre todas as necessidades da juventude, dos jovens trabalhadores, da classe trabalhadora no país. E, além disso, tem o tema da violência policial. Então, a gente viu a morte horrível do jovem João Pedro, que é um jovem que estava dentro de casa. Então, assim, mesmo não indo às ruas, estamos morrendo pela mão da polícia.
Então, eu acho que essas 3 reivindicações e as manifestações e as ruas contra o genocídio de Covid, o genocídio negro feito pelas mãos da polícia, que é amparado pelo governo federal e pelos governos, e também em defesa dessa renda e do direito de fazer o isolamento social e garantir a quarentena, é muito importante. É isso. Ok, muito bom, gente. A gente já está aí com mais ou menos 200 pessoas acompanhando a gente aqui. O pessoal da mineração está acompanhando, Alagoinhas, rodoviários de Porto Alegre, Limoeiro do Norte está aí, Rio de Janeiro, Bagé, ABC. O pessoal que for chegando aí vai pondo nos comentários que a gente vai mencionando, ok? Eu vou passar então a palavra para o Altino. Altino, você está me ouvindo? Está aí? Estou sim, estou. Perfeito. Altino, você que é metroviário e foi presidente dos sindicatos metroviários aí na época de 2013, que teve né, foi uma época bem expressiva politicamente, para dizer o mínimo, tinha também essa questão dos antifascistas no momento, etc. E você faz parte da organização do ato que vai acontecer amanhã aí em São Paulo. Como é que vocês estão preparando esse ato? Como é que vai ser amanhã? Eu vi que vocês discutiram alguma coisa sobre manter um certo distanciamento, ter máscara, se precaver dos provocadores. Como é que vocês estão organizando o ato? Como que vai ser a dinâmica amanhã? Primeiro, esse ato de amanhã é uma necessidade no sentido de que a gente precisa dar uma resposta ao governo. As torcidas organizadas aqui em São Paulo, principalmente a torcida do Corinthians, mas também a Jovens do Santos, o pessoal do Palmeiras, do São Paulo, e até onde eu entendi, em vários estados do país também, várias torcidas estão se organizando, vão ter manifestações contra a política do governo Bolsonaro de ameaça, inclusive de uma contra o tema racial que explodiu nos Estados Unidos, mas também no Brasil com muita força, o caso do garoto no elevador em Recife, mas também das mortes através da polícia aqui no Brasil. Então, todo esse caldo social leva as torcidas a querer se manifestar, inclusive as torcidas reconhecendo que parte da sua torcida votou, por exemplo, em Bolsonaro, vamos dizer assim, com raiva do PT. Mas isso não quer dizer que eles estão aceitando que Bolsonaro vai fazer tudo o que quiser. Então, nas conversas que nós tivemos com as torcidas, eles nos disseram isso. Então, disseram o seguinte, nós estamos a fim de protestar, não vamos deixar fazer as coisas acontecerem. Mas também há uma preocupação da gente pelo tema da pandemia, porque nós lutamos pela quarentena, nós queremos que as pessoas ficassem em casa, nas suas casas, para poder exatamente nesse período de crescimento do Covid-19, as pessoas deveriam ficar em casa, mas com rendimento, com garantia de infraestrutura, com garantia salarial para poder comprar os seus alimentos e se manter ao máximo resguardado. Mas, infelizmente, não está sendo assim. Nesse ano, está marcado, por exemplo, em São Paulo, amanhã, às 14 horas, no Largo da Batata, vamos manter o distanciamento, vamos usar máscara, vai ter álcool gel. Tem setores da juventude, inclusive o setor de enfermagem, que vai comparecer para nos ajudar a manter toda a garantia de segurança, para que a gente possa fazer o protesto, mas com uma segurança para que a gente também não seja um propulsor desta doença. E os protestos que nós estamos fazendo é exatamente porque o governo Bolsonaro, não só o governo Bolsonaro, mas aqui em São Paulo, o governo Dória e o prefeito, o Bruno Covas, eles não atendem às reivindicações da população. Então, vou dar um exemplo do setor de transporte, por exemplo, que nós somos aqui no metrô de São Paulo, mas também os ônibus, não só aqui em São Paulo, mas em todas as capitais. Os testes que deveriam ser feitos, por exemplo, nos hospitais e no transporte, na verdade, em toda a população, de forma massiva, para que, na verdade, não é um problema de estatística, é um problema de garantia de vida. Por exemplo, um metroviário, um motorista de ônibus que tiver contaminado, a chance dele contaminar os usuários que vão passando por ele é muito grande. Então, você, na verdade, deveria fazer o teste e garantir que essa pessoa não fosse um vetor de contaminação. Isso também ocorre nos hospitais. E fora você contaminar os seus colegas de trabalho. Então, infelizmente, os governos não fazem isso. Então, o mínimo, o básico, não está sendo garantido. Por isso, por exemplo, no metrô de Recife, já tem 4 companheiros metroviários mortos devido ao Covid-19. Em São Paulo está aumentando o número de pessoas contaminadas no metrô de São Paulo, no setor de transporte dos ônibus também, e nós estamos virando, na prática, bucha de canhão. Então, o que nós estamos falando é o seguinte, a quarentena tem que existir, e nós vamos nos manifestar respeitando esse processo, esse distanciamento, mas também há uma necessidade de se manifestar diante desse processo. Então, a manifestação vai ocorrer, nós estamos tomando todo cuidado com vamos dizer assim, os provocadores que possam ter,
Então, nós estamos montando, de alguma forma, uma garantia e nós vamos tentar fazer que não haja nenhum excesso de nenhuma parte e que isso o governo depois não tente colocar na mão dos trabalhadores, na mão da população, na mão dos de baixo, qualquer situação que não seja exatamente protestar, mas também colocar na rua a turma do Bolsonaro. Tem exatamente os trabalhadores, na nossa opinião, a grande maioria da população contra este governo nesse momento. Ok, Altino, me parece que o ato não estava marcado a princípio para acontecer no Largo da Batata e parece que teve uma mudança agora, foi isso mesmo? Até bom informar, porque muitos companheiros já me procuraram todos os companheiros, muita gente ainda achando que vai ser no MASP. Estava marcado no MASP. O problema é que uma turma do Bolsonaro marcou um pouco mais cedo, meio-dia lá, e um juiz determinou que os 2 atos não poderiam ocorrer, e ele disse que estava proibido os 2 atos na Paulista. Nesse sentido, houve uma coordenação, uma reunião, remarcando para o Largo da Batata. Foi por esse motivo, porque nós queremos fazer um ato pacífico, com garantia de distanciamento, exatamente respeitando, porque essa é a nossa reivindicação da quarentena, mas nós vamos protestar sim amanhã. Então, para quem não está avisado ainda, quem não pegou a atualização, todo mundo combinado às 14 horas no Lago da Batata, e levando a máscara. Nós vamos ter pessoas com álcool gel também para tentar as pessoas poderem limpar as mãos, e com todas as garantias necessárias. Vamos também ter gente da saúde para poder garantir, caso tenha algum problema, para exatamente a gente poder fazer o protesto de forma pacífica, mas com força, dizendo que o governo Bolsonaro, na verdade, não nos representa e, na nossa opinião, fora Bolsonaro e fora Mourão. Perfeito. Altino, e em relação à disputa com a ultradireita, como é que é? Isso afeta alguma coisa? Tudo bem que acabou desmarcando, não vai mais ser no mesmo lugar, mas como que é essa relação com a ultradireita, fazer essas manifestações? Existe algum tipo de discussão, algum cuidado específico? A ultradireita tenta impor pela força, eles fazem muita movimentação através das redes sociais, na verdade, tentando intimidar os trabalhadores e o movimento organizado. As torcidas de futebol, particularmente as que foram, todos eles colocaram o seguinte: eles têm uma tradição de se organizar, têm uma tradição de se mobilizar, inclusive, assim, muitas vezes tendo algum tipo de confronto, e todos estão dizendo o seguinte: nós não queremos confronto com ninguém, mas também nós não queremos perder o direito de protestar. Então, não vai ser só a direita que vai para a rua. Nós queremos ter o direito também de protestar diante dessa situação onde o governo não garante a nossa quarentena, não garante as condições para que os trabalhadores e a população mais pobre possam ficar nas suas casas. Então, existe essa situação, existe a possibilidade, de alguma atuação dos setores de direita, mas também nós estamos organizando para que isso não ocorra na nossa manifestação. Então, nós estamos nos mobilizando para que isso não evite esse tipo de ocorrência, e vamos tentar resguardar todos os companheiros que forem participar da nossa atividade amanhã às 14 horas no Largo da Batata. Ok, perfeito. Vou passar então agora para Shirley. Shirley, a gente tem visto, né, os últimos tempos o movimento negro já vinha fazendo alguns protestos, mesmo que simbólicos, em algumas comunidades, atos de rua, por conta de violência policial, racismo, etc. A gente teve no Brasil recente o caso do João Pedro, que morreu foi baleado dentro de casa, e teve também agora a explosão nos Estados Unidos por conta do assassinato de George Floyd. E mais recente, essa semana no Brasil, em Recife, a gente teve o caso do menino Miguel Otávio, que acabou morrendo de forma trágica. O pessoal acompanhou o noticiário. O debate racial tem atravessado todas essas manifestações e, inevitavelmente, tem atravessado os atos dessa semana e vai estar presente, a discussão vai estar presente nos atos de amanhã. Como é que vocês do movimento negro veem esses atos? A importância desses atos para essa discussão e etc. Então, Romelito, boa noite a todos, boa noite a quem está assistindo. Eu acho que as mobilizações que estão acontecendo nos Estados Unidos, elas são muito importantes para o movimento negro brasileiro, para os trabalhadores brasileiros. Eu acho que é um vento de revoltas para a gente muito importante, no sentido de entender a questão racial como um detonador
importante de revoltas. E o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, ele impactou não só os trabalhadores negros dos Estados Unidos, mas impactou o mundo. Então, as mobilizações que começaram em Minneapolis e foram estendendo para várias cidades já tomaram conta dos Estados Unidos, mas também de outros países com mobilizações em solidariedade, inclusive mobilizações aqui no Brasil, que se somam na nossa luta contra o governo Bolsonaro e o governo Mourão. Nesse sentido, eu acho que é importante os atos que aconteceram no último domingo, mas também aconteceram atos na terça-feira da juventude, como a Amande falou, e os atos de amanhã, porque é uma situação, como foi colocado, muito lamentável que vive o povo negro no Brasil. A gente está dizendo que é a maior, mais de 50% da população, é um povo que que é mais esmagado, mais precarizado, mais impactado pelos ataques do governo. Então, eu fico pensando o quanto é uma contradição, né? O quanto as pessoas do movimento estão pensando se é uma contradição a gente ir para as ruas nesse momento que tem uma pandemia mundial acontecendo e que a gente deveria estar em casa. Mas eu acho que uma frase importante do movimento negro ajuda a gente a pensar sobre isso, que é transformar o luto em luta e entender também o que está acontecendo, principalmente em relação aos negros e negras, aos trabalhadores e aos povos racializados, principalmente os indígenas, que são setores dos que mais morrem por coronavírus, agora com essa pandemia. Então, por que ir para a luta? Se a gente pudesse, a gente não iria para a rua, porque a gente defende que as pessoas possam passar por essa crise sanitária, por essa crise de saúde e insegurança. A gente defende que as pessoas tenham condições de vida para que possam passar por isso, mas essa não é a realidade que os governos impõem para a gente. A realidade que está sendo imposta é a polícia nas favelas, matando trabalhadores, matando jovens e crianças dentro de casa. A realidade que está colocada é um contingente enorme de moradores, de pessoas em sua situação de rua, sem condições de ter medidas de higiene básica. O que está colocado para a gente são milhares de trabalhadores sendo mandados embora dos seus trabalhos sem ter como se alimentar no momento desse de pandemia. O que aconteceu na terça-feira agora com o menino Miguel, ele é muito emblemático e escancara vários problemas da nossa sociedade, dessa sociedade capitalista que está voltada para o lucro, porque é uma criança negra, filho da empregada, uma patroa branca que se chama Sari Corte Real, com um sobrenome que remete à colonização, remete à monarquia, e uma criança que não teve uma morte, que não foi um acidente. Então, isso tudo é muito emblemático, enquanto a mãe dele, que é uma empregada doméstica, Mirtz, que não pôde estar em isolamento no momento de pandemia, estava trabalhando e deixou o seu filho aos cuidados da patroa enquanto ela foi passear com o cachorro da patroa. Isso é tudo muito simbólico, muito pesado para a população em geral, não é para a população negra também, não é à toa que houveram mobilizações em Pernambuco por conta desse caso. Então agora a gente vai investigar e entender o que aconteceu e percebe que a patroa estava fazendo as unhas, ou seja, colocando em risco uma outra trabalhadora que também não podia estar em quarentena. A família do Miguel, mesmo antes da morte dele, foi exposta à Covid-19, então a mãe dele teve coronavírus, o Miguel teve coronavírus,
e eles foram contaminados pela patroa. A patroa, Sari Corte Real, ela é esposa do prefeito de Tamandaré, que registrava a Mirtes como funcionária, da cidade, da prefeitura. Então, é uma série de coisas desse caso que demonstram bem o que é a realidade brasileira, né, de um país marcado por mais de 400 anos de escravidão, um país onde os negros e as negras, a maior parte, que são a maior parte da classe trabalhadora, o quanto eles são esmagados todos os dias. O Brasil, por exemplo, é o país que mais tem empregadas domésticas no mundo, quanto isso está ligado com a nossa história colonial, com a escravidão. Então, nesse sentido, a gente defende a quarentena, a gente defende que as pessoas tenham condições dignas de vida e que elas tenham formas de se sustentar, que seus direitos, os direitos trabalhistas, eles sejam garantidos e que a gente consiga passar por esse momento de pandemia. Mas o que está colocado é que os negros, eles morrem, são os que mais morrem, ou por bala, ou por Covid-19, no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, as mobilizações de amanhã, elas são importantes nesse sentido, numa luta contra o governo Bolsonaro e Mourão, mas também os governos estaduais, municipais, aqui no caso de São Paulo, no sentido de proteger a vida, seja contra a violência policial, seja em relação à saúde, de defender uma fila única nos leitos hospitalares, de defender que a gente tenha, de fato, um auxílio para poder passar por esse momento, a defesa dos direitos trabalhistas. Então, eu acho que nesse sentido é muito corajoso da parte dos trabalhadores, dos movimentos sociais que foram para as ruas no último domingo, e eu acho que a gente tem que sim se somar aos trabalhadores e estar nas ruas amanhã reivindicando um fora Bolsonaro e Mourão, porque são eles que estão nessa escalada de repressão, ainda mais a classe trabalhadora, retirada de direitos, querem aproveitar o momento de pandemia para passar ainda mais ataques contra o nosso povo, contra a nossa classe. Então, nesse sentido, a gente tem que ir para a rua, falar fora esse governo, mas também reivindicar a vida do povo negro, assim como nos Estados Unidos o movimento negro de lá tem feito. Perfeito. Shirley, de fato eu vi um apanhado dessas considerações que você fez sobre o caso do Miguel e parece de fato uma coisa de outro mundo, assim, é surreal a quantidade de elementos que você consegue ver nesse caso que remete ao passado racista, escravocrata do país. Mas Shirley, eu queria aproveitar e perguntar uma coisa, como é que o assassinato do George Floyd, a gente fez uma live com o Hertz sobre isso, especificamente sobre isso, está no YouTube, mas como é que isso influencia essas manifestações aqui no Brasil? Você acha que de certa maneira acaba sendo mais um motivo para as pessoas irem para a rua? O assassinato de George Floyd nos Estados Unidos reflete nas manifestações que a gente vai ter aqui no Brasil? Eu acho que reflete, Romerito. Eu acho que teve um levante muito, muito significativo nos Estados Unidos, e tem a ver também não só com a violência policial, mas tem a ver com a pandemia que a gente está vivendo, com o fato dos negros terem mais chances de morrer por coronavírus, inclusive nos Estados Unidos, mas eu acho importante entender a diferenciação do que foi o racismo e a escravidão e o fim da escravidão no Brasil e nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles tiveram uma política segregacionista,
em relação ao povo negro. No Brasil, a gente tem o oposto, né? A gente tem uma política de criar a burguesia tem uma política de criar uma identidade nacional, de fazer um apagamento da luta do povo negro, de colocar que no Brasil não existe racismo, na verdade, né, vem com teorias do mito da democracia racial para dizer que é tudo um povo só, e com isso, né, um pacote, com isso negar toda a história de luta do povo negro e negar também quais foram as mazelas da escravidão. Então, nesse sentido, eu acho que os atos nos Estados Unidos, eles são importantes, eles são ventos de revolta importante, de fato, para o movimento negro aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão reivindicando toda uma questão ligada ao encarceramento, porque os Estados Unidos são o país que mais tem pessoas presas no mundo, são mais de 2 milhões de pessoas encarceradas. Então, tem várias políticas nesse sentido, principalmente voltada aos latinos e ao povo negro, que faz com que a população negra perca os seus direitos democráticos ao serem presas. A 13ª emenda, que é a que coloca o fim da escravidão nos Estados Unidos, mas ela vai dizer o seguinte, que ninguém, a partir daquele momento, vai ser escravizado por outra pessoa, a não ser que cometa um crime. Então, a gente tem um contingente enorme de pessoas encarceradas nos Estados Unidos que perderam seus direitos políticos, não podem votar, têm dificuldade de acessar a escola, universidade, arrumar vaga de emprego. Então, toda essa revolta que foi colocada, que tem como um ápice a morte do George Floyd, também está ligada a diversos fatores do racismo nos Estados Unidos. E as revoltas que a gente está vendo lá, que muita gente no Brasil fala, a gente no Brasil não se revolta de maneira igual, eu acho que é incorreto esse tipo de pensamento, porque nos Estados Unidos a última revolta dessa magnitude foi com a morte do Martin Luther King, ou seja, tem mais de 60 anos, aliás, tem 60 anos, né, que não tem revoltas tão grandiosas nesse sentido. Então, eu acho que esse tipo de mobilização ele é extremamente importante para o movimento negro no Brasil, para os movimentos sociais de maneira geral, mas eu acho que é importante a gente não perder de vista um programa para poder avançar na questão do racismo. Eu acho que a gente de combate ao racismo, acho que a gente tem que tomar cuidado com as direções reformistas nesse sentido, a gente tem que reivindicar o combate ao capitalismo também e a unidade dos brancos e negros da classe trabalhadora. Porque a gente não pode cair nas armadilhas de achar que pela via do empoderamento, da representatividade, os negros vão resolver os seus problemas. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, né, o presidente anterior ao Trump era o Obama, né, um presidente negro no coração do capitalismo, né, na maior potência imperialista, e ainda assim não deu nenhum passo em direção ao combate ao racismo, à redução do encarceramento, nenhum passo. Pelo contrário, foi um presidente que aprofundou isso, que aprofundou o encarceramento, o crescimento das prisões privadas que geram lucro para a burguesia, o crescimento das guerras contra os países árabes, contra os países africanos. Então, eu acho muito importante a gente não cair nesse tipo de armadilha, porque não existe capitalismo sem racismo. Então, a gente tem que ter um programa de derrota desse sistema, de derrota da burguesia, porque é só assim, de fato, a gente vai conseguir acabar com as opressões e acabar com a exploração que impacta principalmente as pessoas racializadas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Perfeito. Weller, tá aí? Sua imagem não tá aparecendo aqui pra gente.
por enquanto. Tá ouvindo? Opa, estou aqui. Maravilha. Tá, Apareceu? Apareceu. Weller, Tá. Aí em São José dos Campos a gente teve um ato, foi ontem um ato que teve aí? Exatamente. Como é que Primeiramente, foi esse ato aí? Conta pra gente. uma boa noite a todos que assistem a live do PSTU Nacional neste momento. Aqui em São José dos Campos, assim como ocorreu em outras cidades também, nós tivemos um ato que ocorreu na data de ontem, um ato que teve cerca de 200 pessoas, e o PSTU participou, o Sindicato dos Metalúrgicos também participou, e já tem um novo ato agendado para o dia 10. E não tenho dúvida nenhuma que as manifestações amanhã vão acontecer na maioria das capitais do país. A gente viu, e isso é muito progressivo, toda essa organização feita pelas torcidas organizadas das manifestações no domingo passado, que ocorreu principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, também no Rio Grande do Sul, e eu não tenho dúvida nenhuma que amanhã isso vai ser um movimento que vai se explodir a nível nacional, e além das capitais, isso também vai ir para os interiores das cidades. Então, eu acho que amanhã as manifestações tendem a aumentar. Eu queria começar falando pelo tema da pandemia, e alguns companheiros aqui também colocaram esse tema. Eu acho que é importante fazer a ponte entre as manifestações com a discussão da pandemia, porque é isso que o PSTU defende, e também é isso que nós estamos dialogando, debatendo aqui com a nossa categoria metalúrgica. No nosso país, são mais de 35 mil pessoas que morreram vítima da Covid-19. A gente está numa forte pandemia a nível mundial, e a gente vê que a América Latina e o Brasil agora é o novo epicentro, e a gente se vê numa situação em que a gente tem que fazer as manifestações em meio à pandemia. Primeiro que durante todo esse período da quarentena, da pandemia, do mês de março para cá, o que a gente viu foram muitos panelaços. Então, de uma forma diferente, mas teve muitas manifestações contra o governo. Além dos panelaços, os atos virtuais, muitas manifestações também dos profissionais de saúde. Então, acho que é importante estar colocando nesse contexto também. Porque a gente não pode assistir o que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos, o caso do garoto Miguel, e dizer que está tudo bem. Então, existe uma revolta generalizada que está crescendo. Uma outra questão que eu acho que é muito importante colocar, que eu acho que é elemento desta conjuntura que leva às manifestações, é que a classe operária, e principalmente aqui no estado de São Paulo, nos grandes centros urbanizados, que votaram no Bolsonaro. Aqui no Vale do Paraíba, de 80% a 85% do povo votou no Bolsonaro. E essa foi a realidade também dos trabalhadores, dos operários em geral. E o que a gente vê hoje são os trabalhadores rompendo com o governo Bolsonaro. É natural você ir dialogar com um trabalhador metalúrgico e ele relatar: eu votei no Bolsonaro, mas estou arrependido. E muitos colocam que este arrependimento vem principalmente por causa da postura do presidente durante a pandemia. Se a gente for pegar para falar aqui, essa live vai durar 10 horas. Cada semana que passa, a gente vai vendo os absurdos que é dito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, num cenário de mais de 35 mil mortes no nosso país. Por que eu fiz essa introdução? É isso que gera toda a revolta para que tenha as manifestações. Porque enquanto a gente estava fazendo os panelaços, as manifestações virtuais, a gente via o Bolsonaro, inclusive de forma criminosa, chamar os seus seguidores para ir para as ruas fazer manifestação. Então, eu acho que é nesse sentido que as torcidas organizadas falou: opa, peraí, nós temos também que colocar o nosso bloco na rua. E as torcidas organizadas, ela tem uma base social que é composta pelos operários e pelos moradores da periferia e da favela. Então, eles movem uma base social muito importante, e a gente acha que a classe operária e os setores populares, junto com o movimento estudantil, junto com o movimento negro, ou seja, é toda essa rapaziada unida e organizada que a gente vai conseguir fazer grandes manifestações para a gente derrubar o Bolsonaro. As manifestações em si,
ela traz um eixo em defesa da democracia. E nós, do PSTU, é a mesma discussão que nós fazemos no Sindicato dos Metalúrgicos, desde quando o Bolsonaro foi eleito, a gente faz o debate de que o Bolsonaro ameaça as liberdades democráticas. Então é importante a gente lutar por democracia. Agora, não pode ser uma luta apenas com esse eixo da democracia. Porque não pode ser que a gente faça um paralelo do Bolsonaro com o governo anterior e falar, tudo bem, vamos voltar ao PT que vai ter democracia no nosso país. Porque a gente viu que foi no mandato da Dilma que foi aprovada a lei antiterror. Essa lei que hoje, inclusive, criminaliza muitos militantes do PT, inclusive. Então, é importante estar colocando tudo isso. Mas nós achamos que as manifestações são muito progressivas. O Sindicato dos Metalúrgicos vai estar participando de todas as manifestações que tiverem, porém, como eu disse, não é apenas a discussão da democracia. Nós temos que levar para essas manifestações o fora Bolsonaro e Mourão. Nós não podemos também ver aquele vídeo da reunião com os ministros e falar que está tudo bem. Esses ministros, assim como o Bolsonaro e Mourão, também são todos picareta. Desde o ministro do Meio Ambiente, o ministro da Educação, que está aí a um fio para cair, e todos os outros ministros, que na realidade estão ali, junto com o Bolsonaro, aplicando toda essa política de ultradireita e prejudicando cada vez mais a vida dos trabalhadores. Uma outra questão que é importante também colocar, e isso, com certeza, vai muitos trabalhadores para as manifestações. A gente está no meio da pandemia e o Bolsonaro editou a medida provisória 927, também a medida provisória 936, onde o Bolsonaro falava que eram medidas provisórias para proteger o emprego. Primeiro que nós achamos que todas as medidas provisórias editadas pelo Bolsonaro são insuficientes. Nós achamos que nesse período de crise sanitária que vive o Brasil e o mundo, o presidente da República tinha que editar uma medida provisória, em primeiro lugar, destinando todo o dinheiro do orçamento para a área da saúde e para garantir o sustento do nosso povo. E não é isso que a gente está vendo. Mesmo com a medida provisória, as empresas estão demitindo em massa. As empresas estão fechando. E muitas delas não estão sequer pagando as verbas rescisórias dos trabalhadores. A gente tem um exemplo aqui em São José dos Campos, a Embraer, a maior fábrica que temos na nossa categoria e uma das maiores empresas que nós temos no nosso país, hoje, uma boa parte dos trabalhadores estão com contrato suspenso. E as empresas da cadeia do setor aeronáutico estão demitindo em massa, mesmo tendo a medida provisória do governo. Então isso prova que a medida provisória que veio para proteger o emprego em meio à pandemia não está protegendo nada. Os trabalhadores estão sendo demitidos. Nós também não podemos ver aquelas fichas, aquelas filas na Caixa Econômica Federal de pessoas buscando R$600. Primeiro que os R$600 não é suficiente para o sustento de uma família. Agora, o que a gente vê é um nível de pobreza absurda no nosso país. E a gente sabe que pós-pandemia vai se agravar a crise econômica. E quando a gente fala em crise, quem paga o pato é o trabalhador. Digo isso porque esse tema do emprego, com certeza vai fazer com que os trabalhadores se rebelem. Porque o trabalhador não vai ter o que comer. Ele não vai ter o dinheiro para pagar o seu aluguel. Então isso vai mover. É pegar toda a discussão da luta contra o racismo que aconteceu nos Estados Unidos, que não é só no Brasil, que junto a esse movimento contra o Bolsonaro teve grandes manifestações, mas a gente viu que a nível mundial teve manifestações contra o racismo. E aí a pandemia, o discurso criminoso do Bolsonaro, junto com essa situação da crise econômica que vai se agravar e do desemprego, com certeza essas manifestações tendem a crescer cada vez mais. E nós achamos que as manifestações têm que ser para colocar também o fora Bolsonaro, fora Mourão, a gente unir os operários, os estudantes, as companheiras que luta contra o machismo, os companheiros de luta contra o racismo, enfim, todos esses setores a gente tem que fazer uma grande unificação por fora Bolsonaro e Mourão. Ok. Weller, deixa eu aproveitar que você mencionou, né, aí o problema das fábricas. A gente sabe que São José não parou como deveria parar, não fez isolamento, as fábricas não pararam, né? Inclusive o Felício Ramute, desde muito cedo, uma pressão para reabrir o comércio e a atividade por aí.
E o sindicato, né, travou uma luta muito forte em relação a isso. Inclusive você inaugurou aqui as nossas lives falando sobre isso. E a gente sabe que nos últimos tempos, nos últimos dias aí, o sindicato nessa campanha pelo isolamento, inclusive alguns companheiros dirigentes do sindicato acabaram se contaminando também com Covid, até onde eu sei estão todos bem. Como é que está essa situação, essa articulação do sindicato? Continua? Como é que está a quarentena nas fábricas, o isolamento? Como é que está por aí? Bem lembrado por você, Romerito. Inclusive eu participei da live do PSTU Nacional falando da greve geral metalúrgica, e no começo da pandemia nós fizemos um grande movimento aqui, inclusive muitas empresas fruto da pressão e as que não liberaram, a gente fez um grande movimento e os operários cruzaram os braços e as empresas foram obrigadas a estar liberando os trabalhadores. Isso foi um movimento muito positivo, inclusive 85% da nossa categoria parou na greve geral metalúrgica. Este foi o primeiro momento. O segundo momento, as empresas voltam a trabalhar, dizendo que está tomando todas as medidas de segurança possível. E aí é importante a gente colocar o seguinte: o trabalhador está se sentindo patronal e pelo governo. Não é que os operários concordam de voltar a trabalhar. Os trabalhadores do comércio, que a gente viu que essa semana o comércio reabriu em praticamente todo o país. É que ele pensa o seguinte: ou eu vou morrer pela Covid-19, vou pegar o vírus, ou eu vou morrer de fome. É essa a realidade que está colocada para o nosso povo. Um outro exemplo é o seguinte: a gente viu que, fruto da MP, as empresas estão adotando a política de reduzir o salário dos trabalhadores. Isso aconteceu aqui em São José. Agora, eu digo para vocês, não é que o trabalhador metalúrgico concorda de ter o seu salário reduzido, não. É que ele se vê diante de uma situação que ele não tem para onde correr. Então é importante colocar isso, porque nas assembleias os operários estão aprovando reduzir o seu salário, mas não é porque concorda. Trabalhador nenhum concorda em reduzir o seu salário, seja em 10, 20, 30%, seja o percentual que for. O trabalhador não gosta de perder direito. É que é a realidade objetiva que empurra o trabalhador para essa situação. Foi bem dito aí por você, inclusive, eu fui um dos que testou positivo para a Covid-19, inclusive nós colocamos isso abertamente para a nossa categoria, divulgamos no nosso jornal, publicamos uma nota em nosso site, inclusive aproveito aqui o momento desta live para dizer que eu fiz o teste, cumpri os 14 dias e em meu último teste ele deu negativo. Por que é importante colocar essa situação? Primeiro que nós do sindicato estivemos na linha de frente durante essa pandemia para defender a vida do trabalhador. Porque, em minha opinião, o sindicato ele é um serviço essencial à classe nesse momento de crise. Então a gente se viu na obrigação de ir para a porta da fábrica, tá fazendo esse movimento, parando os trabalhadores em defesa de suas vidas. E o que é importante a gente colocar? Inclusive é isso que a gente assiste nos noticiários com os especialistas da área falando. 80% dos casos de quem pega o Covid-19 são os assintomáticos, que foram os nossos casos. Nós fizemos o teste em cerca de 30 companheiros e companheiras do sindicato. Ninguém com nenhum sintoma. E 10 testaram positivo. Então você imagine dentro de uma fábrica, por exemplo, que está funcionando normalmente, se você pegar para realizar o teste em massa, e não só na fábrica, isso em toda a sociedade brasileira. Porque é isso que os especialistas falam. Hoje, o número que é apresentado não é o número real. O número é 7, 8, 9, 10 vezes maior do que o que é colocado. Porque o Brasil não realiza teste em massa. Inclusive, se pegar as estatísticas, é o país um dos que menos testa a sua população. A gente está colocando tudo isso. Hoje, uma parte das empresas voltaram a trabalhar e o nosso sindicato, inclusive, tem tido uma política que é a política do controle operário. Primeiro, as empresas têm que testar todo mundo. Segundo, as CIPAs, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, tem que estar fazendo reunião permanente para estar discutindo a situação e com acompanhamento do sindicato. Uma outra coisa que está na nossa pauta,
Nós achamos que todos os trabalhadores que testarem positivo para a Covid-19 nas empresas que operam normalmente, as empresas têm que emitir a CAT, o comunicado de acidente de trabalho, porque inclusive foi o que saiu lá do STF, que as empresas que estão trabalhando normalmente, se o trabalhador pegar a empresa, isso tem que ser enquadrado como acidente de trabalho. Então, se tem que ser enquadrado como acidente de trabalho, a empresa tem que emitir CAT. Então, o sindicato ele coloca tudo isso. Agora, a nossa pauta principal é exigir a licença remunerada. Nós achamos que tem que funcionar aquilo que é serviço essencial. Fabricação de avião não é essencial para a população. Fabricação de ar-condicionado, de veículos, não é. Tem que funcionar apenas aquilo que é essencial. É essa a nossa política principal e a gente segue com essa linha. E a gente vê um forte movimento para acabar com a quarentena. A gente viu a abertura do comércio a nível nacional praticamente voltando à normalidade, mas eu acho que nós, enquanto representantes da classe, nós temos que ter muita firmeza para a gente defender a nossa política. E a gente defende o isolamento social, a gente defende a todos, exceto o serviço essencial. Porém, diante das manifestações, como foi colocado, e é um dos temas que nós estamos discutindo, nós achamos que temos que participar, porque não dá mais para encarar toda essa situação. Tomando todos os cuidados possíveis, mantendo a distância, usando máscara, álcool gel, mas nós temos que colocar o bloco na rua, nós temos que protestar, nós temos que organizar a nossa classe para a gente derrotar Bolsonaro, Mourão e sua trupe. Ok, perfeito. Vou passar então agora a pergunta para o Zé Maria. Zé, tá aí, Zé? Tá ouvindo a gente? Tô te ouvindo. Deixa eu só... Tá me ouvindo? Eu acho que... Oi? Zé, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tô falando, você tá me ouvindo? Perfeito. Acho que agora foi. Muitas câmeras, às vezes para uma, eu não sei se caiu, a gente teve uns problemas nas últimas lives, é bom dar uma checada. Zé, só pra gente retomar, a gente começou com a Mandy falando dos protestos, né, a juventude, que em Curitiba e no Brasil todo, o problema com o nosso ministro da Educação, o Entraub, que está aí por um fio, o Altino falando sobre os atos em São Paulo, o problema, né, do transporte, os metroviários, os antifascistas, a Shirley lembrou do debate racial que atravessa todas essas manifestações, o caso dos Estados Unidos, que está aí um rastilho de pólvora pelo mundo todo, manifestações, o Heller agora falando das fábricas e etc. E no meio disso tudo, o PSTU está com a política de fora Bolsonaro e Mourão. Eu queria saber, na verdade, como é que o PSTU está avaliando essa situação toda do país, esses atos, né, essa relação com a conjuntura internacional, né, uma contradição, se ir para a rua ou não ir, fazer ato, não ir. Como é que o PSTU está vendo tudo isso, essa situação? Como é que vocês avaliam? Então, Romerito, boa noite Shirley, Altino, Mandy, Wera, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. O país vive uma situação bastante complexa, Romerito. Eu acho que nós vivemos um momento de agravamento da crise política do país, de aprofundamento da crise do governo, especialmente. Se nós tomarmos aí, para tomar uma referência, depois da demissão do Sérgio Moro, esse processo vem se agravando. Isso aprofunda o processo de isolamento do Bolsonaro junto ao conjunto da sociedade. E um governo que tenta, da forma atabalhoada, quase psicopática do Bolsonaro, se sustentar fundamentalmente no apoio dos militares, ou dessa camarilha militar que está no governo junto com ele, em comprar uma parte do Congresso Nacional, o Centrão, para ter alguma entrada, alguma base de apoio, algum ponto de apoio no Congresso Nacional, no que lhe sobrou de apoio na população, que caiu depois da ruptura do Moro, mas ainda segue uma percentagem, um percentual que nós temos que dizer que é significativo, acima de 20%, 25%, e numa certa tolerância da burguesia, do grande empresariado brasileiro, que por mais que tenha muitas contradições com os valores e com o fustigamento permanente que o Bolsonaro faz do regime democrático burguês, das instituições desse regime, do Congresso, do STF,
o grande empresariado ainda tolera o governo, não está a favor de tirar o governo neste momento, porque o Paulo Guedes, com a sua política econômica, entrega o essencial daquilo que a burguesia quer no país. Porque se Bolsonaro é a cara mais desbragada, digamos assim, sem nenhum disfarce do que é o capitalismo, do que é o imperialismo, que é esse raciocínio dele, vai morrer muita gente, é da vida, é o destino. Para o Bolsonaro não interessa se vai morrer dezenas, centenas de milhares de pessoas, para ele o que interessa é o seguinte, tem que voltar a funcionar os negócios para garantir o lucro do patrão. E ele diz isso com toda transparência, não tem nenhum disfarce. Agora, o conjunto da burguesia, especialmente os setores mais importantes do empresariado, não dizem as coisas dessa forma. Você vê aí como é que os governadores se colocam, mas no fundo, eles concordam com o Bolsonaro. E eles sabem que essa pressão que a economia volte a funcionar o mais rápido possível, para voltar a produzir, para voltar a assegurar a taxa de rentabilidade dos grandes empresários, para eles é fundamental. Né? Então, essa pressão que existe hoje para a flexibilização, mesmo dessa quarentena meia-boca, muito insuficiente que os governadores têm feito, essa pressão não vem só do Bolsonaro, vem do Bolsonaro principalmente, mas vem do grande empresariado também. Né? Aliás, a maioria das fábricas do país não chegou a parar em nenhum momento até agora. Então, o Bolsonaro, no aprofundamento da crise, ele tenta se sustentar apoiado nesses elementos que eu estava dizendo. Agora, o pano de fundo da crise, da situação que o país vive, ele está marcado fundamentalmente por dois aspectos, duas catástrofes. Assim. Por um lado, a pandemia, ou seja, que é uma ameaça sem precedentes à saúde e à vida das pessoas no mundo todo e aqui no Brasil. Nós já estamos aí com, sei lá, 700, quase 700 mil pessoas infectadas e mais de 35 mil mortes. Se eu tomar só os números oficiais, porque de fato é muito mais do que isso, como já falou aí o Hélio, né? E essa coisa tende a se agravar muito. Nós estamos chegando agora no pico da pandemia. Essa situação vai se agravar e vai aumentar a quantidade de óbitos no nosso país, infelizmente, né? Mais ainda porque não houve quarentena de fato no país e o que havia está sendo desmontado neste momento. Então, esse é um aspecto que cruza a vida da sociedade brasileira. O outro aspecto é a catástrofe econômica. Nós já vimos uma situação ruim na economia do país e a pandemia levou a um patamar qualitativamente superior à crise da economia do país, que vai se desdobrar em milhões e milhões de trabalhadores desempregados, além dos que nós já tínhamos, nessa epidemia de redução dos salários, como descreveu aí o Heller, né? Ou seja, uma parcela imensa da população, 70, 80 milhões, 90 milhões de pessoas que já não tinham fonte de renda nenhuma porque estavam desempregados ou perderam a sua fonte de renda porque trabalhavam com conta própria e a pandemia gerou uma paralisação do comércio informal e essas pessoas perderam simplesmente a condição de sustentar a sua família. Então, é uma catástrofe para as condições de vida da classe trabalhadora, da população brasileira, especialmente dos setores mais pobres. Se eu sou essa violência, que já é endêmica no nosso país, a Shirley falava disso, mas nós vivemos, agora, um verdadeiro genocídio contra a juventude pobre, negra da periferia dos grandes centros urbanos, a violência contra a mulher que tem se agravado nesse período, com o beneplácito, com o apoio, o estímulo desse genocídio que está na presidência da República, que é o Bolsonaro, não é? Então, nós somamos esses problemas todos e nós temos um caldeirão prestes a explodir. Então, nesse contexto, como disse a Mandy, ou seja, como é que o governo reage? Ele, quanto mais dificuldade enfrenta, mais isolado está, mais ele dobra a aposta. Ele aumenta a retórica dele contra os limites do regime democrático burguês, as ameaças de implantar uma ditadura no país, de chamar os militares para botar ordem, entre aspas, no país. Não é? Ele aumenta a ameaça contra as organizações e a luta da classe trabalhadora e tenta, dessa forma, forçar o crescimento do apoio do empresariado dele para que ele possa se manter. Então, nós estamos vendo explicitamente isso agora. Então, se eu somo esses fatores todos, eu entendo perfeitamente que começa a acontecer mobilizações. Apesar de que, se nós tomarmos como necessidade hoje da classe trabalhadora, nós podemos listar 3, 4 coisas, mas seguramente a primeira delas é de que houvesse uma quarentena total no país. Porque é a única forma, já está mais do que comprovado pela experiência aqui no resto do mundo, de preservar a saúde e a vida das pessoas. Não há remédio para essa doença, não há vacina para essa doença. Então, a única forma é o distanciamento social. Primeira necessidade, quarentena total. Para que tenha quarentena total, as pessoas possam ficar em casa, é aquilo que o Hélio falou, tem que parar
tudo que nos seja absolutamente essencial, garantindo o emprego das pessoas, o salário, os direitos, e, por outro lado, garantindo renda para quem não tem, seja por desemprego, seja porque trabalhava por conta própria, seja por pequenos negócios. O governo tem a obrigação de bancar o salário dos trabalhadores da microempresa, da pequena empresa, que está sendo tudo demitido porque essas empresas estão fechando. O governo pode perfeitamente pagar o salário desses trabalhadores. As empresas grandes podem pagar o salário dos seus empregados, porque acumularam muito lucro no passado recente, nessa sociedade que a gente vive. Então, essas são as necessidades fundamentais, e para que a gente possa alcançá-las, é uma coisa mais ou menos evidente que botar para fora o governo Bolsonaro, com o Mourão, com toda a trupe, né, que está lá no governo federal, é necessário. Eu não tenho como assegurar uma defesa apropriada da saúde e da vida da população com o governo federal fazendo o que está fazendo. Eu não tenho como defender a população, a classe trabalhadora, da catástrofe econômica que se abate sobre nós, com o governo federal se esmerando em aprovar medida provisória que não só autoriza a reduzir salário, como disse o Heller, mas acabou de fazer, que é autorizar as empresas que vão receber dinheiro do governo para poder manter o seu lucro, autorizá-las a demitir metade dos empregados. Esse é o governo que nós temos no país. Então, com um governo desse, eu nem protejo o emprego, o salário, nem tenho renda social e nem garanto a proteção à saúde e à vida das pessoas. Por isso, fora Bolsonaro, fora Mourão, é uma tarefa fundamental. Eu acho que hierarquiza a política, não só do PSTU, eu acho que hierarquiza a política que a classe trabalhadora brasileira deve adotar neste momento. Isso é um problema fundamental. Agora, é nesse contexto que ocorrem as mobilizações que nós estamos vendo agora, com todas as contradições que tem. Então, a primeira coisa que é importante falar sobre essas manifestações é responder às provocações que tem feito o governo, tem dito que é tudo viciado. Oi. Deixa eu soltar. Melhorou? Não, tranquilo. Então, o governo chegou a dizer agora sobre as manifestações que as torcidas, que algumas organizações do movimento negro marcaram, que são gente viciada, marginais, provocadores que estão indo para a rua. Gente, marginais, viciados, deve estar cheio dentro daquele governo. Quem assistiu aquela reunião do dia 22 de abril, o que pode pensar de um coletivo daquele ali? Bando de marginais é o que fazem parte do governo Bolsonaro, a começar pelos filhos dele e dele próprio pela relação que eles têm com as milícias. Né? O que nós temos são trabalhadores e jovens que não suportam mais essa condição e resolverem ir para as ruas protestar contra a catástrofe na saúde, protestar contra a catástrofe no emprego, a falta de renda social, protestar contra as ameaças que esse governo faz às liberdades democráticas todos os dias, contra as provocações que ele faz contra a população e contra as famílias que estão sofrendo nesse momento. Então, por isso mesmo o PSTU tem uma opinião sobre essas manifestações, que é que elas são muito progressivas. E nós defendemos essas mobilizações, seja contra o governo e essas provocações que o governo está fazendo, seja contra alguns partidos políticos que têm criticado as pessoas que estão indo para a manifestação, dizendo que é uma provocação, que nós vamos gerar uma reação do Bolsonaro, isso facilita o jogo dele para implantar uma ditadura no país. Olha, gente, provocação faz esses manifestantes que apoiam o Bolsonaro, que vai todo domingo para a rua defender a implantação de uma ditadura militar no Brasil. Isso é inaceitável. O problema do nosso país não é pessoas na rua. Os problemas do nosso país se resolveriam todos com o povo todo na rua. Assim se resolve. Aqueles que têm medo de fazer uma mobilização, porque pode ser uma provocação para o nosso inimigo, por medo de ser derrotado pelo inimigo, não lutam, se dão por derrotados antes. Ainda bem que nós temos aí os trabalhadores, os jovens do nosso país, que não pensam dessa forma, não só dos que estão na rua nesse momento, mas também daqueles que, como o Hélio já falou, se manifestaram todas essas semanas, todo esse período passado, com panelaços, com fora Bolsonaro nas janelas, aí tem mais inteiro. É uma coisa evidente hoje que a parcela majoritária da população não só está contra o governo, mas está cada vez mais contra o governo, mais radicalizada contra ele. Qual é a contradição que nós temos com essas manifestações? É aquilo que eu disse antes. A necessidade mais importante da classe trabalhadora e da população brasileira hoje é a quarentena total, o isolamento social. Por essa razão, o PSTU vai estar com esses camaradas, defende as manifestações deles,
vai estar nessas manifestações com todo mundo, mas é por isso que nós estamos ainda chamando todo mundo para as ruas, porque nós vamos ter que combinar a expressão dessa revolta que essas pessoas estão expressando na rua com a manutenção da defesa da saúde. Pelo contrário, nós temos que seguir exigindo dos governos estaduais e do governo federal as condições para que haja uma quarentena total no nosso país. Então, é muito importante essas manifestações, agora é importante que elas sejam um ponto de apoio, que elas expressem justamente o conjunto das demandas da classe trabalhadora brasileira. É importante que, para além do protesto contra as ameaças às liberdades democráticas que o governo faz, que se incorpore às reivindicações do movimento negro, como já está acontecendo, seja repercutindo o que está acontecendo nos Estados Unidos, seja repercutindo o que acontece no Brasil, o garoto João Pedro, que foi assassinado no Rio, a morte desse menino Miguel em Recife, que é outra expressão do descalabro, que é a desigualdade, do racismo no nosso país, não é? É preciso incorporar as demandas da classe trabalhadora por garantia de emprego, salário, direitos, por garantia de renda social e uma renda digna, que seja pelo menos aí o salário médio do trabalhador brasileiro, R$ 2.000, R$ 2.500, para que as famílias possam ficar em casa, defendendo a sua saúde e a sua vida. Apoio, de fato, à pequena e à microempresa. O governo dá muito dinheiro para banco, o governo socorre as grandes empresas, mas não apoia a pequena e a microempresa. Vocês viram lá naquele vídeo a fala do Guedes, a gente ganha dinheiro ajudando a SAP, que é grande, perde dinheiro ajudando as pequenas. Aí eu pergunto para vocês, por que é que todo o crédito que já foi destinado por lei, por votação no Congresso Nacional, para mim hoje? Porque não chegou. Já faz 60 dias essa discussão. Não chegou porque para o governo isso é perder dinheiro. Ele está se lixando para o emprego no país, apesar do que ele fala. Porque mais de 50% dos empregos nesse país é a microempresa e a pequena empresa que garante. E é justamente esse setor que não está recebendo nenhum apoio do governo. Então, nós vamos ter que seguir nesse processo de tratar de ir ganhando o conjunto da população brasileira para poder tratar de reunir as condições para a gente botar para fora esse governo. Por isso eu disse no primeiro momento, essas mobilizações, além de tratar de cuidar da saúde, de garantir algum nível de isolamento, é muito importante que incorpore as demandas do conjunto da população, porque o conjunto da população se enxergar nessas mobilizações é meio caminho andado para que ali na frente ela seja um ponto de apoio para unificar todo mundo na luta, para botar para fora o Bolsonaro, para botar para fora o Mourão, para poder conquistar condições melhores para a defesa da saúde e da vida e condições melhores para defender a classe trabalhadora frente à catástrofe econômica que está aí. Da mesma forma, é importante, o Altino falou sobre isso, que o ativismo, que os lutadores, que os trabalhadores, os jovens que estão indo para a rua neste momento, compreendam esse problema, que a nossa tarefa, a tarefa dessas manifestações, não é ir para a rua brigar com os bolsonaristas que estão lá, ou brigar com a polícia. Infelizmente, não depende só da valentia, da disposição dos nossos ativistas de vanguarda, desses lutadores que têm um valor imenso que estão na rua nesse momento, derrotar o Bolsonaro, derrotar o governo dele e botar esse governo para fora. Para isso, para que a gente tenha força para atingir esse objetivo, nós temos que botar o povo nessa luta. Nós temos que massificar essa luta. E para uma pancadaria neste momento na rua não ajuda isso. Só por isso nós temos que evitar as provocações. E é muito importante que, para isso, as mobilizações, as organizações que estão participando desse processo, organizem a autodefesa do movimento. Porque nós não vamos lá provocar ninguém. Não vamos lá para brigar com ninguém, nem com o bolsonarista, nem com a polícia. Mas nós temos que ter condição de nos defender, seja dos provocadores bolsonaristas, que nós estamos vendo ameaçar na mídia toda hora, seja da própria polícia. O movimento tem um direito de autodefesa frente às agressões que são reiteradas por parte dos bolsonaristas de ultradireita que estão na rua, por parte da própria polícia militar, que tem tido uma postura completamente parcial. Eu não critico aqui os policiais, eu critico aqui o comando da PM, que tem uma postura vergonhosa. Deixa eu aproveitar que você tocou no assunto da provocação. A gente sabe que, né, existe no governo Bolsonaro uma retórica, pelo menos, um discurso que vai no sentido de um autogolpe. Os últimos dias a gente tem visto, né, o vice-presidente escrevendo artigos na grande imprensa, os militares se manifestando, etc. Você não acha que esse tipo de ato, esse tipo de confronto pode servir de desculpa para o governo aumentar a repressão sobre o movimento? Não serve de desculpa para o governo fazer esse tipo de ataque?
Olha, eu acho o contrário, Romerito. Veja, o Bolsonaro está ameaçando implantar uma ditadura no país desde o dia que ele assumiu. Aliás, desde a campanha eleitoral dele. Quantas vezes, nos últimos meses, eu já não falo, chamo aos militares? Não tinha ninguém protestando contra ele na rua. O problema é que é da natureza desse governo. Esse é um governo de ultradireita, ultraliberal, que quer elevar a exploração sobre a classe trabalhadora a um patamar que ele sabe que só vai impor pela violência. Ele precisa de uma ditadura, porque o tamanho do ataque que ele quer fazer às condições de vida da classe trabalhadora, para atender os interesses dos banqueiros, dos grandes empresários, que são os patrões dele, ele precisa usar força. Por isso que ele ameaça permanentemente. Agora, ele usar as manifestações como artifício para tentar justificar isso, eu entendo. O que eu não entendo são organizações de esquerda que criticam os manifestantes com o mesmo argumento. Não. O que pode impedir o Bolsonaro de fazer retroceder a liberdade democrática no país é o contrário, é mais povo na rua. Por isso que nós temos uma contradição grande neste momento, que é a pandemia. Senão o PSTU também está chamando todo mundo para a rua, vamos para a rua agora. O problema é que isso pode significar um agravamento grande do problema da saúde e da quantidade de óbitos no nosso país. Essa é a contradição que nós temos. Porque o que pode assegurar não só a defesa dos direitos, do emprego, da renda social, da defesa da vida e da saúde dos trabalhadores, assim como o que pode assegurar que a gente ponha para fora esse governo que está aí e possa construir para o nosso país uma alternativa política que atenda os interesses da classe trabalhadora, não nos iludamos, é o povo na rua. Por exemplo, o PSTU assinou dias atrás um pedido de impeachment, mas nós não temos nenhuma ilusão no Congresso Nacional, nesse Congresso Nacional aí. Não achamos que impeachment resolve por si só. Primeiro porque o impeachment sai, Bolsonaro fica o Mourão. Mas esse Congresso vai votar um impeachment? Se não tiver pressão de baixo, se não tem povo na rua, nem isso sai. Agora, nós não queremos só o impeachment. Nós queremos tirar o Bolsonaro, nós queremos tirar o Mourão, nós queremos tirar toda essa trupe que está lá. E, na verdade, nós queremos, nesse processo, elevar a consciência da classe trabalhadora e fortalecer a sua organização. Por isso é muito importante, em cada movimento como esse, para organizar essas manifestações, que a gente estimule os processos de auto-organização dos trabalhadores. Em cada rua, em cada bairro, em cada fábrica, em cada escola, em cada organização dessa, porque nós temos que fortalecer a organização da classe trabalhadora, a organização independente dos trabalhadores, até que a gente chegue a um ponto que, com a nossa mobilização e a nossa organização, possa tirar o Bolsonaro, o Mourão, tirar essas instituições que estão aí perpetuando a exploração, a opressão e a violência sobre a classe trabalhadora. Mas que nós possamos botar no lugar um governo da classe operária, do povo pobre, um governo da classe trabalhadora, um governo socialista para levar o nosso país. Então, veja, isso, nada disso, nem sequer botar para fora o Bolsonaro para mudar essa situação que a gente está, e muito menos a construção de uma alternativa socialista, uma alternativa da classe trabalhadora, nós vamos fazer sem o povo na rua. Povo na rua não é problema, povo na rua é solução. A contradição que nós temos neste momento é a pandemia. Essa é a contradição que nós temos neste momento. Agora, nós vamos ter que tratar de construir formas de integrar as pessoas nessa luta contra o Bolsonaro, vamos ter que ser criativos. Além das manifestações que estão acontecendo, que esses setores já estão promovendo, e nós vamos participar delas, vamos ver se a gente faz mais panelaço, bota bandeira vermelha ou bandeira negra nas janelas das casas, no país inteiro. Há outras formas de manifestação da população que é muito importante que a gente vá alimentando desde já. Porque ali na frente, quando for possível, é o povo inteiro na rua, por um lado. Por outro lado, o Heller falou, a maioria da classe trabalhadora já está trabalhando. E nós estamos tendo ataques muito importantes aos direitos da nossa classe. É preciso responder a isso. O sindicato dos metalúrgicos parou os metalúrgicos e obrigaram as empresas a segurar pelo menos um mês de quarentena para esses trabalhadores. Depois não conseguimos manter, porque o sindicato ficou isolado nisso. Mas a Petrobras está no meio da pandemia. Então é preciso que nesses lugares os sindicatos, as organizações que estão aí, tratem de organizar esses trabalhadores, mobilizar esses trabalhadores para poder defender os seus direitos que estão sendo atacados e para das empresas, do governo estadual, do governo federal, quarentena para proteção da saúde e da vida das pessoas. Ok, muito bom, Zé. Gente, a gente está com 1h30 já de live.
Eu acho que a ideia era mais ou menos essa, até porque se a gente abrir mais uma rodada, essa live vai virar 3 horas e eu acho que a intenção não é essa, né? O pessoal tem que dormir bem para acordar amanhã e ir para o ato, ok? Acho que a gente pode ficar por aqui, então. Pode ser? Eu acho que... Então, gente, a gente agradece a participação de todo mundo, a disponibilidade de vocês nesse sábado à noite. Desejo aí um bom descanso, um bom ato para quem for pro ato amanhã, né? Quem é grupo de risco fica em casa, ok? Mas quem for pro ato, se cuidem, ok? Gente, muito obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. É isso aí, gente. O debate foi muito bom. Hoje a gente fez um pouco mais rápido para dar esse panorama sobre a situação dos protestos que estão acontecendo e vão acontecer no país amanhã. A gente vai ficando por aqui. Hoje, na quinta-feira, a gente tem mais live. Talvez a gente volte com aquela rodada sobre os estados. A gente deve conversar talvez sobre a região centro-oeste. E no próximo sábado a gente tem mais live também, ok? Lembrando que elas ficam todas disponíveis no nosso YouTube. Vocês podem voltar lá para reassistir e compartilhar o link com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, etc. Ok? Na quinta-feira, então, a gente se encontra. No mais, a gente vai ficando por aqui. Um abraço. Até lá.